Agradecemos a nossa irmã Valéria por esse momento de harmonização. Estamos tendo a grata satisfação, a alegria de recebê-la hoje. Também o nosso irmão Paulo, que vai proferir a palestra. Vamos orar. Em o nome de Jesus, desejamos agradecer por mais esta tarde, noite de atividades no Centro Espírita Anália Franco. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, conceda a cada um de nós o necessário para o equilíbrio físico, mas sobretudo espiritual. Desejamos pedir, Senhor, que todas as nossas vibrações, também desta noite, sejam direcionadas para o nosso irmão Mauro e a sua família, que está passando pelo momento de separação momentânea de um familiar que partiu através da desencarnação. Que todas as nossas vibrações os alcance nesta hora. Desejamos agradecer a presença de todos e convidamos nosso irmão Paulo para que possa ficar à vontade e proferir a palestra. Boa noite a todos. Inicialmente agradeço a direção da casa, por intermédio dos amigos Miranda e Valdomiro, o amoroso convite para estarmos aqui trabalhando nessa tarde de sábado. O último sábado do ano é um momento especial para todos nós de fazermos como as empresas fazem, um balanço, buscarmos através dos nossos arquivos mentais o que de bom fizemos. Aquela avaliação que Santo Agostinho nos recomenda que fizéssemos todos os dias, normalmente deixamos para o último dia do ano, no crepúsculo do encerramento, e tentamos recordar o que nos aconteceu durante o ano, o que fizemos de bom e o que fizemos de equivocado. Então é interessante a gente perceber o que de fato caminhamos espiritualmente falando. O que eu melhorei neste ano de 2019? Em que setor da minha vida eu caminhei? No relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, no relacionamento com os colegas de trabalho, no relacionamento na casa espírita, no relacionamento com o desconhecido na rua, onde quer que nós estejamos. Então é interessante esses ensejos para nos avaliarmos. E também já, ato contínuo, fazermos o projeto para o ano de 2020. Ou seja, o que eu pretendo desenvolver no próximo ano. E nós vamos aqui ver no final um efeito prático para a gente aprender um pouquinho a tentar trabalhar alguma virtude, fazendo isso na prática, no nosso dia a dia. Antes eu parabenizo a Valéria, como o nosso irmão falou, Valdomiro, a música, eu gosto sempre de falar, a música tem esse poder de harmonização no ambiente, seja em casa. Eu até tenho o costume de deixar meu computador ligado, eu coloco aquelas músicas instrumentais e deixo. Às vezes a Elizabeth Lacerda, como você relembrou ela em várias músicas, eu deixo tocando lá baixinho, Às vezes eu falo, mas como se ninguém está ouvindo essa música? Tá sim, deixa que tem gente ouvindo a música. Então fica tocando ali, e a harmonização de fato, ela traz para nós, porque quem gosta da música instrumental, quem gosta da música de Elizabeth Lacerda, por exemplo, só citando, são pessoas que têm gostos, de bom gosto. Então aqueles amigos que não sintonizam com esse bom gosto, saem do ambiente, se afastam. Eles não permanecem no ambiente, porque não se sente bem.
né? Então é muito interessante nós cultivarmos, além das nossas relações no dia a dia, nós procurarmos também utilizarmos de instrumentos que possam ajudar nessa harmonização, como tem muitos aspectos que a doutrina espírita oferece e nos ensina, né, de como nós nos portarmos. O nosso tema, nós falamos que as nossas atitudes fazem eco. É no sentido justamente de que nós emanamos energia o tempo todo. E ao emanarmos essas energias, elas são expandidas, elas começam a produzir efeitos, começam a produzir resultados no ambiente que nós estamos. E depois retorna à origem. Então é o efeito do retorno, ou é o efeito bumerangue das nossas ações. As ações vão e voltam. Então, por isso, eu complemento na segunda parte, né, do próprio título da mensagem, que é: escolhemos sempre o melhor, a melhor parte. Porque se nós emanamos energia, devemos emanar e escolher sempre o melhor. O melhor no sentido espiritual, aquilo que acrescenta alguma coisa para nós, né? Porque afinal, quem não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de ter o seu nome pronunciado quando é referido? Quem não gosta de uma relação de cortesia, de amorosidade, de respeito, de cooperação em todos os ambientes que se encontra? Então é justamente essas atitudes que fazem a diferença. E muitas vezes nos traz resultados até inesperados, né? Conta-se uma história muito conhecida de que um trabalhador de um frigorífico lá na Noruega, trabalhador de um frigorífico de peixes lá na Noruega, ele já no final do expediente, no último momento ali, que já estava encerrando o expediente, e ele resolve fazer uma inspeção nas câmaras frigoríficas. Ele vai de câmara em câmara fazendo essa inspeção. E de repente, numa dessas câmaras, a porta se fecha, deixando ele preso, porque a câmara frigorífica só abre do lado de fora. E ele começa então a gritar, a bater na porta. Mas os trabalhadores praticamente todos já tinham saído, ninguém ouviu os gritos, pedidos de socorro. E ele então fica preso na câmara frigorífica. Passado algum tempo, ele já estava numa situação muito difícil, em razão do extremo frio. A câmara é aberta e ele é retirado pelo vigilante daquela empresa e é salvo. E aí aquela situação no dia seguinte, todo mundo comentando, e alguém pergunta para o vigilante: o que levou você a procurar esse trabalhador, se isso não era função sua? Você deveria ficar lá na portaria e não percorrer as câmaras frias. Ele disse o seguinte: olha, eu trabalho neste frigorífico há 35 anos. E aquele trabalhador, que também é um antigo trabalhador, todos os dias ele passava pela guarita de manhã e me cumprimentava, dizia bom dia, perguntava como é que estava a família. E hoje eu percebi que ele passou de manhã e não saiu. E eu então me dei conta de procurá-lo para ver se tinha alguma coisa de anormal. Poderia ser que ele saiu e não me viu, mas para todos os efeitos fiz essa ronda
e descobri ele, e felizmente conseguimos, né, salvá-lo. Aí eu pergunto para cada um de nós que está aqui, se fôssemos nós, aquele trabalhador que ficou preso na câmara frigorífica, será que algum vigilante iria nos procurar? Será que ele ia notar que nós não havíamos passado pela portaria? Quantas pessoas será que quando nós estamos enfermos, nós estamos numa situação difícil, fazem uma prece, uma oração, se preocupam pela nossa sorte? Então vejam que muitas vezes nós não conseguimos repercutir nas pessoas essas nossas ações positivas, de forma que, quando precisamos, às vezes nos damos conta que estamos sozinhos. O pior do que não ter ninguém preocupando conosco, fazendo prece, escrevendo, mandando mensagem, é nos darmos conta que temos inimigos. Inimigos que nos querem mal, que nos odeiam, que emanam uma energia negativa para nos atingir. E quando não, nós mesmos, às vezes, né, pelo nosso mal querer, pelo nosso ainda não gostar, também emanamos, através de crítica, através de julgamento, essa energia negativa que certamente alcança o endereço, mas depois ela volta. Vai chegar um momento que ela vai voltar até a origem novamente. E esse respeito, tem uma interessante lição no livro Lindos Casos de Chico Xavier, na lição 35, onde Ramiro Gama conta que em certa ocasião Chico Xavier acordou atrasado para o trabalho. E ele, então, subiu apressado à rua para tentar compensar o atraso da manhã, chegar no trabalho ainda no horário. Quando ele subia a rua, Dona Alice o chamou: Chico, Chico. E ele disse: não, Dona Alice, na hora do almoço eu falo com a senhora. E virou-se e ia retomar a caminhada quando o Espírito Emmanuel, muito presente na vida de Chico, principalmente nessa época em que ele estava trabalhando incessantemente na produção de livros e de mensagens, falou: Chico, por que você não atende a Dona Alice? Aí ele, o Chico muito obediente, né? Ele retorna então, e a Dona Alice diz: eu sabia, Chico, eu te conheci o seu coração, eu sei que você ia voltar. E aí então ela pergunta para ele a respeito de um tratamento homeopático que ela havia recebido na noite anterior do espírito Bezerra de Menezes. Ela pediu esclarecimento sobre como tomar aquele medicamento. E ele então dá a explicação e retorna à sua marcha para chegar ao trabalho. Quando ele começou a retornar, o Espírito Emmanuel novamente interviu, disse: Chico, olhe para trás. E ele então olhou para Dona Alice e viu, como ele mesmo descreve, saindo da sua boca como que luzes que iam na sua direção. E ela dizia: Chico, Deus lhe pague, vá com Deus, Chico. E o Espírito Emmanuel disse: Chico, você já pensou se ela tivesse com raiva, com ódio, porque você não parou, e ao invés de dizer vá com Deus, Chico, ela dizia vá ao diabo, Chico.
certamente da boca dela não sairia essas luzes, essas energias boas. Então, é a mesma coisa. Todas as vezes que emanamos energia, nós estamos produzindo um efeito que pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende da nossa intenção, ou depende da intenção do outro para conosco. Então, o tempo todo nós estamos nos relacionando com energias nossas e energias daqueles que estão à nossa volta, e energia até daqueles que nós não conhecemos. O Espírito Emmanuel diz assim: auxilia aos outros tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra, talvez seja amanhã a chave de que necessitas para a solução de numerosos problemas. Então veja, ele começa: auxilia aos outros, tanto quanto puderes. É claro que a nossa ação, ela sofre uma limitação. Há situações em que nós não temos como resolver, não temos como ajudar, não temos como fazer nada. Por isso ele coloca o tanto quanto puderes, deixando a nosso cargo justamente essa avaliação: o que eu posso fazer nessa situação, em que eu posso ajudar. Mas na maioria das vezes, pelo menos um pensamento positivo, uma prece, alguma coisa nesse sentido, não no aspecto material, mas no aspecto espiritual, nós podemos às vezes intervir. Numa discussão ficamos às vezes sem poder agir, mas podemos, pelo nosso pensamento, tentar melhorar aquela vibração. Porque veja, a pessoa que recebe esse auxílio que ele está falando, como ele mesmo diz, pode ser a chave amanhã da resolução de uma dificuldade nossa. Quantas vezes, desinteressadamente, ajudamos alguém? Na verdade, não é que nós ajudamos, nós participamos de uma determinada situação, e de repente, um dia, sem esperar, aquela pessoa, ela é chave de uma solução, de um problema, de uma situação que nos ajuda. E é justamente isso, é o reflexo das nossas ações fazendo eco e voltando. E no Evangelho nós temos uma passagem muito conhecida, que fala justamente desse escolher a melhor parte sempre, que é aquela que envolve Jesus e as irmãs Marta e Maria. Então diz o Evangelho que Jesus está na cidade de Betânia, visitando os irmãos. Nessa oportunidade não aparece Lázaro, apenas as duas irmãs, Marta e Maria. Então Jesus chega na casa e é recebido por Marta. Veja que os pais também não são mencionados. No todo o Evangelho nós não vemos nenhuma referência aos pais de Lázaro, de Marta e de Maria. Possivelmente estavam desencarnados já naquela época, né? Então Marta recebe Jesus adentra a casa e senta-se no chão, certamente, porque não tinha sofá, na época não existia sofá. Ele senta-se possivelmente no chão e Marta vai para a cozinha cuidar dos afazeres domésticos. E Maria, diz o Evangelho, permanece sentada aos pés de Jesus. Logo depois, Marta retorna e diz a Jesus: Senhor, não te importes que minha irmã venha me ajudar? Manda ela vir me ajudar. Veja que interessante, se nós olharmos
no nosso olhar material, de fato, Marta tinha razão. Afinal, ela estava trabalhando, estava com todos os afazeres, certamente estava preparando ali uma comidinha, arrumando a cozinha. Enquanto isso, Maria estava sentada numa boa, né? E ela chega, então, além de reclamar com Jesus, minha irmã está aí, eu estou trabalhando aqui, e dá uma ordem para Jesus, manda que ela venha me ajudar. E a resposta de Jesus foi surpreendente, porque ele diz: Marta, Marta, estás fatigada e agitada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será retirada. Então vejam que aqui a questão não é nós ficarmos perguntando quem tinha razão, se Marta ou se tinha Maria que tinha razão. A lição, me parece que é no sentido de nós sabermos, nos colocarmos e avaliarmos aquilo que é importante no momento. Eu pergunto para vocês, naquela ocasião que Jesus estava presente, e ele falava, porque Maria estava ouvindo o que Jesus falava, certamente ele estava dando lições, trazendo informações do Evangelho. Naquele momento, o que era mais importante? Era se preocupar com a comida, com a limpeza da casa, ou acompanhar de perto a mensagem que Jesus trazia? Quem escolheu a melhor parte? Quem saiu ganhando nessa situação com a visita de Jesus? Então vejam, quando o Evangelho diz que Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será retirada, é no sentido espiritual. Isso quer dizer o seguinte: quando nós aprendemos alguma coisa, no sentido até material, quando nós nos alfabetizamos, que nós conseguimos aprender a ler, se nós olharmos um cartaz, olharmos uma coisa escrita na rua, alguma propaganda, nós batemos o olho, vejam, olhem esse cartaz, mas não leiam o que está escrito nele. Impossível, porque nós batemos o olho no cartaz, nós já automaticamente já extraímos a informação que está escrita nele. No sentido espiritual é a mesma coisa. Quando nós nos alfabetizamos espiritualmente, nós começamos a ter um olhar diferenciado para os acontecimentos. Se nós somos, às vezes, agredidos verbalmente, ou mesmo até fisicamente, ou algum acontecimento negativo nos envolve, se nós já temos esse conhecimento espiritual, a nossa reação deve ser diferente. Aquele que é analfabeto espiritual, normalmente faz o que na reação? Devolve na mesma proporção, ou até às vezes pior, né? Mas aquele que tem o conhecimento, ele já pensa duas vezes, ele pode ficar chateado, pode ficar magoado no primeiro momento, mas a reação dele é diferenciada. Por quê? Porque ele já sabe e tem conhecimento. Então, essa parte que nós adquirimos, esse conhecimento espiritual, isso nunca mais será tirado de nós. Agora que nós estamos ouvindo uma mensagem, que nós estamos refletindo numa mensagem, nós já não mais seremos o mesmo. Ainda que nós falamos, não mudei nada. Pode ser que na nossa percepção, na nossa avaliação, nós de fato não caminhamos nada. Ao ouvirmos uma mensagem, ao ouvirmos uma palestra, ao ouvirmos, enfim, uma música. Mas no nosso interior,
na nossa intimidade, nós já modificamos. E isso que nós modificamos, nós crescemos, nós avançamos e nós não mais perderemos. Essa conquista espiritual é nossa, é definitiva. Então, quando Jesus fala que Marta está agitada, está atarefada, nós estamos de fato olhando hoje, vendo a nossa sociedade. Como que está a nossa sociedade? Se a Marta fosse no hospital consultar um médico naquele dia, o médico diria para ela: Marta, você está estressada. Você tem que acalmar, você tem que desacelerar o ritmo. Então é justamente isso. O escolher a melhor parte é nós avaliarmos o que de fato vai acrescentar na nossa vida. O que eu posso extrair daquela situação que vá fazer a diferença logo mais na minha vida? Porque veja, o que nós estamos fazendo hoje, o que nós somos hoje, é o reflexo do nosso ontem. O hoje é o reflexo das nossas existências, que está desenhada no que somos hoje. Porque se pensarmos que as existências são solidárias, que as bagagens espirituais nos acompanham, nós vamos refletindo isso todas as vezes que reencarnamos. E o que estamos fazendo agora nos está nos preparando para o amanhã. O amanhã encarnado e o amanhã desencarnado. O amanhã já em processo de volta, de reencarnação. Então tudo está solidariamente ligado na nossa vida. As pessoas, os acontecimentos e tudo mais. Então, vamos refletir. O que de fato é importante na minha vida? Será que nós estamos escolhendo a melhor parte com a família, com os amigos, no trabalho, na rua? Então a gente vai fazendo essa avaliação e já vai nos preparando intimamente para o projeto que eu quero desenvolver no ano de 2020. E como será esse projeto? Eu pergunto para vocês primeiro: mudar é difícil ou não? A nossa transformação é um processo difícil? Vejo sua cabeça assim. Mas vejam, Kardec fez essa pergunta na questão 909 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E sabe o que os Espíritos responderam? Sim. Ou seja, todos nós podemos vencer as nossas más tendências pelos nossos esforços. Aí ele diz, mas os Espíritos dizem assim: sim, e algumas vezes com muito pouco esforço. Então, quando você fala assim que é difícil mudar, eu digo, os Espíritos estão nos dizendo que não é tão difícil assim. Não é tão difícil mudar. Veja o que falta. É a vontade que lhe falta.
como são poucos dentre vós que se esforçam. Então veja só, os Espíritos estão dizendo o seguinte: nós podemos vencer as nossas más tendências pelos nossos próprios esforços, e que nisso não é coisa muito difícil, desde que tenhamos vontade e nos esforcemos para corrigir os nossos equívocos, as nossas más tendências. As nossas más tendências estão presentes no nosso dia a dia. E nós podemos perceber qual é o pensamento que mais tempo permanece na sua mente. Aquele pensamento que vai e volta. Amanhã, depois da manhã. Então, esse é um demonstrativo que esse aspecto eu preciso corrigir. Esse pensamento padrão que eu estou repetindo, ele está presente de fato no meu cotidiano. E aí tem um livro chamado Educação dos Sentimentos, muito conhecido, de um escritor do Rio Grande do Sul chamado Jazão de Camargo. Então ele fala justamente sobre como nós podemos educar os nossos sentimentos. E ele traz, no final do livro, uma historinha como um caso prático para nos ensinar o passo a passo e começarmos a melhorar aquelas más tendências. Ou o inverso, ele ensina como nós devemos desenvolver as virtudes, porque ao desenvolvermos as virtudes, nós estamos diminuindo proporcionalmente, à medida que nós vamos crescendo as virtudes, vai crescendo as virtudes, proporcionalmente nossos vícios, nossas imperfeições também vão cedendo. Então ele diz o seguinte, ele conta um caso e diz o seguinte: o primeiro passo é você se autoconhecer, é você fazer a investigação. O que é que eu quero melhorar na minha vida? Por exemplo, eu tenho uma grande preocupação com a minha impaciência. Então eu trabalho muito a questão da paciência, da calma, da serenidade. E não que isso consiga resultados tão visíveis. Às vezes, num dia, você vai realmente tranquilo para o trabalho, você se porta bem no trabalho, em casa você também está bem, mas no outro dia, às vezes, você por uma coisa à toa, mas o processo é você recomeçar o mesmo trabalho. Então ele diz o seguinte: o primeiro passo é você procurar em si aquilo que você quer, primeiro, diminuir, e aquilo que você quer, porque as virtudes nós devemos incentivá-las a crescermos com ela. Então ele conta o seguinte, diz que tinha um trabalhador espírita, começou a frequentar a casa espírita, começou a estudar, começou a participar das palestras, começou a trabalhar no trabalho voluntário, e ele então começou a ouvir que nós precisamos melhorar, que nós precisamos adquirir virtudes. E ele começou a ficar preocupado porque se deu conta que era muita coisa, era muita virtude, era caridade, era generosidade, era perdão, era amor, era fraternidade, era generosidade, era bondade, era paciência, era equilíbrio. E ele falou assim: mas isso não dá tempo, é muita coisa. E o mentor espiritual da casa, então, diante dessa dúvida, apareceu para ele e disse o seguinte: meu filho, por que você não escolhe uma virtude? Dentre todas essas que a sua mente está fervilhando, escolha
Uma. Ele diz, mas qual? E o mentor diz, porque, vamos ver, bondade. Por que não bondade? Por que não bondade? Bondade. Só que tem uma coisa, ele diz, olha, no momento que você escolhe a virtude, você vai praticá-la 24 horas por dia. Nas palavras, no pensamento, no olhar e nas atitudes. Então, se você escolher a virtude bondade, bondade no olhar, bondade no falar, bondade nas atitudes e bondade nas palavras. E ele começou então a colocar em prática, no dia a dia, o desenvolvimento daquela virtude, bondade. Ele já começou a ser mais bondoso com a esposa, a ser mais bondoso com os colegas de trabalho. Ele começou a ter um olhar mais bondoso para os equívocos que ocorriam à sua volta. Ele começou a falar mais mansamente. E foi. Caía, que começava. E ao largo de um ano, ele passou pela avaliação. E o mentor disse a ele, depois de um ano, continue, meu filho, você está no caminho certo. E ele percebeu que ele, de fato, já era uma pessoa diferente. E mais, a partir do momento que ele começou a desenvolver a bondade, automaticamente ele começou a ser mais humilde, a ser mais fraterno, a ser mais sereno, mais equilibrado, porque exatamente quando nós vamos desenvolvendo uma virtude, as outras vão acompanhando, nós não desenvolvemos uma só, nós não ficamos bom em uma. Ninguém é humilde demais e orgulhoso ao mesmo tempo. Quando nós desenvolvemos uma virtude, uma série de virtudes vão acompanhando as nossas atitudes. Então é justamente dessa forma. Nós escolhermos qual é aquela virtude que eu quero trabalhar. E a partir do momento que eu escolher, eu posso até escrever isso, colocar na porta da geladeira. E começar a praticá-la em todos os lugares que nós estivermos. Pelo olhar, pelo falar, pelo pensar e pelo agir, pelas nossas atitudes. Certamente, com isso, nós vamos carregando junto outras virtudes que ainda estão distantes de nós. E na mesma proporção, começarão a diminuir os nossos vícios. E por fim, diz Emmanuel, uma mensagem que circulou no WhatsApp também, que eu achei interessante, num grupo espírita: desnecessário será dizer que a gentileza para com os vizinhos, a visita ao doente, o socorro ao necessitado, o serviço extra, a carta que se dirige ao amigo distante, o amparo à natureza e todas as formas de outras atividades em que nos expresse a doação de calor humano são veículos ideais para que saiamos de nós mesmos à procura da própria renovação. Então, essas situações, de nós, que vamos sair de nós na visita ao hospital, à creche,
ao asilo, a olhar o nosso vizinho com gentileza, né? Às vezes um vizinho, às vezes problemático, né? Mas um olhar bondoso para com ele pode modificar, pode mostrar justamente essa nossa renovação, que vai começando justamente com pequenas atitudes de gentileza, de compreensão, né? E para a gente encerrar, eu vou convidar a Simone para reproduzir um texto do Momento Espírita de dia 26, agora na quinta-feira, que chama Ano Novo, Novas Oportunidades, que justamente retrata, né, essa programação que nós estamos falando de melhorarmos através das nossas atitudes. Ano novo, novas oportunidades. Está chegando o ano novo. Alguns o aguardamos com ansiedade, porque assinalará etapa diferente em nossa vida. Será o ano do nosso ingresso na universidade. Será o ano em que a viagem que planejamos se deverá concretizar. Será o ano em que nos casaremos, em que teremos um filho e que finalizaremos o livro que estamos escrevendo e publicaremos. Será o ano de muitas realizações. É o que idealizamos. Normalmente se reveste de muitas festividades, fogos de artifício, música ruidosa, diversas programações. Deveríamos mesmo todos nos empenharmos em comemorar intensamente o Ano Novo. É uma etapa nova. O relógio da Terra assinala que 365 dias foram vencidos e que outros tantos deverão se reprisar. É momento de alegria, de confraternização, de lembrarmos de amigos, de afetos talvez distantes e honrá-los com a nossa presença ou com o nosso forte abraço, nossa conversa virtual. Momentos em que desfrutamos da alegria do sol, da generosidade do mar, neste imenso continente que habitamos, chamado Brasil. No entanto, seria interessante, entre tantos abraços e comemorações, nos recordarmos daqueles que entram o ano novo sem tantas oportunidades. Lembrarmos dos que se encontram nos hospitais, padecendo dores, no processo de recuperação da saúde, ou que aguardam simplesmente que a morte os venha abraçar, a fim de que cessem as dores já enfrentadas e vencidas. Lembrarmos dos que não têm um lar para chamar de seu e perambulam pelas ruas, pelas estradas, sem ter um porto seguro para chegar. Lembrarmos dos que choram a ausência física de tantos amados que partiram, deixando uma imensa lacuna na alma. E nesse dia, a saudade se torna mais intensa. Lembrarmos das mães que têm seus filhos nas prisões, filhos em que veredaram por caminhos estranhos, diferentes do que elas haviam idealizado. Lembrarmos de quem recolhe nas estradas, hoje, o corpo de um ser amado, colhido pela infelicidade de um acidente. Lembrarmos de quem se encontra só e se pergunta se algum dia encontrará uma alma querida que o ampare e acolhe e lhe dê carinho. Lembrarmos dos que vivem na inconsciência de si mesmos, sem terem noção do dia que chega, do dia que passa. Lembrarmos das mães,
que conduzem seus filhos deficientes, que desejariam intensamente que eles pudessem sorrir, uma vez que fosse, ou tomar da mão e andar com ela, ao menos alguns passos. Lembrarmos de tantos que padecem fome de pão, também fome e sede de justiça e amparo. E então, entre tantos festejos, dedicarmos alguns minutos para rogar aos céus por eles, para que o ano novo lhes traga o conforto ao coração, o ânimo para a continuidade das lutas, esperanças de que algo se haverá de modificar. Que para eles também haverá sorrisos e bênçãos, e flores, logo mais, porque Deus, o Pai de todos, não esquece nenhum de seus filhos. E, embora as dores que precisemos suportar para o nosso próprio burilamento, Ele propicia sorrisos de uma alma amiga, mão generosa, de um ânimo que socorre. A fala tranquila de alguém que acalma. Por fim, ano novo, que seja a esperança, a chama constante que jamais deixemos apagar. Muita paz a todos. Vamos orar. Nossa gratidão, Senhor, por estes momentos reunidos em Teu nome, nesta casa fraterna. Nossa gratidão pelos amigos espirituais, esses benfeitores, trabalhadores tão abnegados, que nos amparam, que derramam as energias curativas, as energias de amor, as energias de assistência a todos aqueles que acorrem a esta casa. Nossa gratidão, Senhor, pelos trabalhadores da esfera física, que tão devotadamente se colocam à disposição para, nessa interação do mundo físico, mundo espiritual, doar aquilo que de melhor tem na intimidade, e certamente é a vontade de servir. Que possamos, Senhor, no ano que se inicia, buscarmos em Ti o socorro imediato, mas acima de tudo, que possamos fazer os propósitos para nos renovarmos, para buscarmos nas lições do Evangelho as orientações necessárias, o socorro indispensável, e que possamos, ao término do ano, como ocorre agora, na avaliação que fizermos, constatarmos que progredimos, que andamos espiritualmente falando. Que possamos, Senhor, continuar sempre contigo, como estás conosco sempre. É a nossa prece de gratidão de hoje e de sempre, que assim seja. Mais uma vez agradecendo a todos os irmãos. Quero só dar um lembrete. No dia 20 de janeiro, o nosso grupo de estudos será reiniciado. E estaremos iniciando um grupo novo de estudos da doutrina espírita, o estudo básico. Dia 20 de janeiro, aqui na casa, às 19h30. Quem deseja participar desse grupo de estudos novo, é só nos procurar no decorrer das nossas atividades e fazer a sua inscrição.
Ou seja, é só informar que vem, a gente vai tomar o nome para nós informarmos quando chegar o dia, 20 de janeiro. E até lá, as nossas atividades, com exceção do estudo na segunda-feira, eles continuam normalmente. Convido os irmãos que trabalham no passe hoje, que estão escalados, para tomarem suas posições, por favor.